Na Bíblia, a gente pode encontrar diversos exemplos de conflitos que estavam prestes a acontecer e a dinâmica sobre a qual esses conflitos realmente aconteceram. A Bíblia sempre detalha muito, tanto um lado quanto o outro, e como isso se resolveu, para que a gente entenda a percepção de confronto e a postura dos envolvidos nesse confronto. No livro de 1 Samuel, no capítulo 17, a gente lê sobre um confronto que estava prestes a acontecer entre os filisteus e os israelitas. Os filisteus, eles eram compostos de soldados reais, treinados, estruturados, equipados, enquanto os israelitas, eles eram similares a uma milícia. Eles eram voluntários para o serviço de defender o seu povo. Eles tinham um treinamento, mas eles não se comparavam com o exército dos filisteus. Mesmo assim, quando tinha um confronto, os filisteus, eles, para dar uma oportunidade de poupar o exército oposto, eles faziam um duelo, né? Um homem contra um outro homem daquele exército. E no caso, os filisteus tinham Golias. Golias era um homem de 2,80 m, que era o seu principal guerreiro. Então Golias vai à frente do exército e ele chama alguém dos israelitas para um duelo. Quem ganhasse não poupava o restante do exército. Golias assustou todos os israelitas. A postura dele, a estrutura dele, intimidou demais. E de um lado havia um exército treinado, experiente, que tinha como trunfo alguém superior, mais imponente que qualquer outro inimigo que os israelitas já tinham confrontado. E do outro lado havia homens equipados, né, dispostos, mas eram homens comuns. Dentro desses homens comuns se apresenta Davi. Davi se apresenta ao rei e enfrenta o problema. Ele diz que ele seria capaz de enfrentar aquele gigante, né, aquele homem imponente, e mesmo com as dúvidas do rei, ele vai lá e enfrenta. Nós podemos ver Davi falando sobre as suas capacidades. Davi explica ao rei que, independente dele não ser um soldado, ele já tinha enfrentado leões e ursos, e não por ausência de medo, mas por cumprimento do seu dever. Davi era pastor, e quando qualquer um desses animais atacava o seu rebanho, ele ia atrás daquela ovelha para salvá-la. E era assim que ele enxergava a dinâmica entre alguém que ia lutar, estaria fazendo pelo seu povo, né? Estaria tirando ele das garras de uma fera. E isso se aplica hoje. Nós podemos nos deparar com problemas intimidadores, como aquele homem, como aquele gigante. Esse problema ele pode ficar ainda maior dependendo da nossa postura. E ele pode testar o nosso brio, né? Não só a nossa coragem, mas a nossa habilidade de lidar com problemas. Ele cresce diante dos nossos olhos e nós nos acovardamos. Quando isso acontece, a gente acha que não vai ter como a gente prevalecer aquele problema, não vai ter como a gente se sobrepor àquilo. Essa é a diferença da nossa postura para a postura de Davi. Davi, apesar dele não ter treinamento militar, ele sabia onde ele poderia se apoiar. Ele sabia que ao longo da história dele, Deus já havia capacitado ele lidando com problemas maiores. Ele não precisava lidar com soldados, ele já lidou com ursos maiores que soldados, ele já lidou com leões maiores que soldados. Ele não tinha, soldados não colocavam medo nele, porque ele sabia que Deus que ele confiava já tinha preparado ele para situações. Então, quando chega o momento, a gente se coloca diante do desafio, e a gente acha que para a gente conseguir lidar com o desafio tem que ser do nosso tamanho, que era a impressão que os soldados israelitas tinham dos outros soldados. A gente só vai conseguir lutar
se eles forem do mesmo tamanho que nós. Por isso que eles se intimidaram com Golias. E na verdade, Davi sabia que não era uma questão do tamanho dele contra o tamanho do outro, do seu oponente. Era o tamanho do Deus dele em oposição a qualquer outra coisa. Era o Deus de Davi, o Senhor de Davi, que iria conduzi-lo naquele combate. Então, além dele confiar, porque também Deus não foi algo que Davi nunca tinha enfrentado nada e de repente ele foi lá e lidar com isso. Ele sabia que o Deus dele havia preparado ele para aquilo, para aquele momento, e que não ia desampará-lo. Por isso que ele confia. E ele sabe, ele tem a certeza da vitória. Não pela capacidade dele, mas pelo poder de Deus. Apoiados na capacidade de Deus, nós somos instrumentos do impossível. Então, vão com Deus, façam um dia bom e cedam a sua vontade em nome da vontade de Deus. Amém?